Oi pessoal, aqui é o professor Lucas com mais um vídeo do canal. Dessa vez vamos estudar os gêneros jornalísticos, a notícia e a reportagem. Ambos são textos jornalísticos, publicados em jornais. Vamos começar então fazendo uma reflexão sobre o que é um jornal e onde ele é publicado. O jornal é o lugar onde você vai encontrar uma série de informações, e essas informações são escritas, são publicadas com vários temas. Nós podemos encontrar temas e assuntos políticos, econômicos, esportivos, culturais, temas do cotidiano. Isso porque o jornal, ele reflete o interesse da sociedade, os interesses sociais. Quando eu falo em sociedade, eu não estou falando apenas de mim, não estou falando apenas de você, estou falando de milhões de pessoas. E cada um tem um gosto particular. Tem gente que vai se interessar pelo esporte, outro pela cultura, outro pela economia. Então, o jornal ele vai publicar diferentes informações justamente porque sabe que a sociedade é diversa e cada um tem um interesse particular, né? Não é apenas para o meu gosto nem para o seu, é para o interesse de todos. Além disso, o jornal também é publicado através do jornal impresso, que é aquele comprado na padaria, na banca de jornal. Pode ser jornal digital, publicado na internet, televisivo, de rádio ou até mesmo de revista. Sem contar também, pessoal, que no jornal nós podemos encontrar diferentes tipos de textos. No jornal não é publicado apenas notícia, nem apenas reportagem. Você pode encontrar charge, artigo de opinião, crônica, enfim, gente, é uma variedade de textos que tornam a leitura bastante variável, beleza? Antes de começarmos a falar sobre a notícia, precisamos diferenciar o que é um fato e o que é uma opinião. Um fato é uma coisa realizada, é um acontecimento. E uma opinião é um modo de ver pessoal, é um juízo que se forma de alguém ou de alguma coisa. Vamos colocar aqui um exemplo. Um determinado jornal publicou a seguinte notícia: a chuva destrói telhados em Planaltina DF. Isso é um fato, é um acontecimento, não tem como você ser contra esse acontecimento, porque ele de fato aconteceu, imaginamos. Então, isso é o fato. A opinião vai ser formada de acordo com o modo de ver pessoal, né? Cada um vai ter um jeito de enxergar esse problema de alguma forma. Por exemplo, o Joãozinho falou que as casas tiveram os telhados quebrados porque os donos não construíram boas casas. A Mariazinha vai falar, na opinião dela, que o problema está no governo, que o governo não investiu em programa de habitação, de moradia segura e adequada para as pessoas viverem. Então, ó, a opinião do Joãozinho e da Mariazinha é diferente, mas o fato é o mesmo, o fato do telhado ter sido danificado, ter sido destruído. Então, percebam a diferença do que é um fato e do que é uma opinião, tá? Isso é muito importante para a gente saber estudar a notícia, a reportagem e todos os outros gêneros jornalísticos também. Mas vamos então deixar de conversa e vamos analisar aqui a primeira notícia que eu trouxe para vocês. Mas vamos começar então discutindo, falando sobre o que é uma notícia. A notícia é um texto narrativo porque ela apresenta personagens, apresenta lugar e tempo dos fatos que aconteceram. Além de ser narrativo, ele também é jornalístico. E o papel da notícia, o objetivo da notícia é informar a população sobre determinado assunto, né? Gente, a notícia é um texto curto, é um texto rápido, porque ela acompanha praticamente em tempo real os acontecimentos do dia a dia. Exemplo, há 5 minutos, 15 minutos, meia hora atrás, aconteceu alguma coisa e o jornal já consegue publicar em formato de notícia, porque a notícia ela não é tão elaborada, ela é mais rápida, ela é mais breve, ela é curta, por isso que ela é publicada mais facilmente do que a reportagem, tá? Com mais rapidez. Vamos então falar sobre aqui as características da notícia. Toda notícia tem que ter um título. A esse título nós damos o nome de manchete, que é o título principal. Manchete é o título principal. Algumas notícias podem apresentar também um subtítulo. O subtítulo não vai vir tão destacado quanto a manchete, não vai vir tão grande quanto a manchete, e a esse subtítulo nós daremos o nome de linha fina, tá bom? No caso dessa notícia aqui que eu trouxe para vocês, a manchete é: incêndio interdita a praça de alimentação do Floripa Shopping. Foi publicada dia 27 de julho de 2016, às 21 horas e 4 minutos. Algumas notícias trazem até mesmo a hora em que foi publicada, né? Por quê? Porque às vezes o jornalista, o fato ainda está sendo apurado.
Às 21 horas, a notícia pode ter falado que não houve nenhum ferido, mas às 22 horas, no dia seguinte, eles podem atualizar e dizer que houve feridos, ou então que houve vítimas fatais. Então, por isso que em algumas notícias eles colocam até mesmo a hora, tá? De publicação. Agora vamos falar do texto, dos parágrafos do texto. Na notícia, o primeiro parágrafo, nós damos o nome de lead. Lead, por que ele recebe esse nome específico? O lead é o primeiro parágrafo da notícia e ele vai trazer as informações principais de uma vez só. Por exemplo, você pode encontrar diretamente no primeiro parágrafo o que aconteceu. No caso aqui, um incêndio no restaurante. Onde aconteceu? Em Florianópolis. Quando aconteceu? Na noite da quarta-feira. E como aconteceu? O fogo começou em uma fritadeira e depois se espalhou pelo estabelecimento, né? Ou seja, gente, o lead, ele é o primeiro parágrafo da notícia e traz as principais informações ali reunidas de uma vez só, tá bom? E os outros parágrafos, professor? O segundo, o terceiro, o quarto parágrafo da notícia, se tiver. A esses outros parágrafos nós damos o nome de corpo do texto, no caso aqui da notícia, corpo da notícia. Tudo bem? Vamos analisar agora, pessoal, uma segunda notícia. Dessa vez, a notícia possui a manchete, que é o título principal, e além da manchete, possui também a linha fina. Como eu disse para vocês, a linha fina é um subtítulo. Olha aqui, manchete. Livro apresenta um programa dos refugiados recebidos pelo Brasil. Linha fina, ou seja, subtítulo. Publicação lançada nesta terça-feira 26 pelo IPEA analisa dados como país de origem, idade, sexo, motivos para o refúgio, ocupação principal e idiomas falados. Gente, eu trouxe essa segunda notícia só para você ter uma ideia de que pode ser que venha apenas a manchete, mas pode ser também que exista um subtítulo ao qual nós daremos o nome de linha fina. Tudo bem? Para finalizar sobre o que é uma notícia, eu trouxe aqui bem resumidamente tudo o que nós falamos sobre o que ela é. A notícia é um texto narrativo que pertence ao gênero jornalístico e tem como objetivo informar os fatos ocorridos. Meios de veiculação é publicada no jornal impresso, na internet, na TV, no rádio e na revista. Ou seja, quando eu quero falar de meios de veiculação, é onde ela pode ser publicada. Em tudo isso aí que vocês acabaram de ler: jornal impresso, internet, TV, rádio e revista. Tipo de linguagem. Nós já falamos sobre isso. A linguagem da notícia, ela é curta, é um texto mais curto, né? Porque ele praticamente está acompanhando em tempo real os acontecimentos. Se ele é um texto curto, ele vai precisar de uma linguagem direta, sem ficar rodeando na informação, sem ficar rodeando no fato ocorrido. Linguagem também tem que ser formal, ou seja, português formal, né? Norma culta da língua portuguesa. E também uma linguagem objetiva, mais uma vez, sem precisar ficar rodeando o assunto, né? Agora nós vamos falar sobre os temas. Quais são os temas, os assuntos que a notícia aborda? São temas sociais, ou seja, de interesse da sociedade, e também precisam ser atuais, tá? A notícia ela trabalha com temas atuais. Tipo de discurso. Daqui eu quero que você entenda apenas o seguinte: o tipo de discurso tem que utilizar o verbo na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Porque, gente, a notícia não é sobre você, que é a primeira pessoa, né? No caso eu. Não é sobre a segunda pessoa, o tu. Então a notícia sempre será de uma terceira pessoa, por isso o verbo também tem que acompanhar a terceira pessoa, tá? Então, ó, o incêndio danificou o restaurante. Então, eu estou falando do restaurante, que seria uma terceira pessoa, não foi comigo, tá bom? E em relação à estrutura, nós temos o seguinte: manchete é o nome que nós damos ao título principal, em letras bem destacadas, grandes, em negrito, né? A linha fina é o título auxiliar ou subtítulo. É menor esse título, não é tão destacado e está ali logo abaixo da manchete. Tem também, pessoal, o lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, o qual responde a algumas perguntas importantes. Por exemplo, o que aconteceu, com quem, por quê, como, onde, quando. Então, no lead você já consegue encontrar a maioria dessas respostas. E no corpo do texto, nós encontramos o restante dos parágrafos, né? Nesse restante de parágrafo, você vai conseguir identificar detalhes a mais do que aconteceu, né, para essa notícia ter sido escrita, beleza? Agora, quero que você acompanhe comigo o estudo da reportagem. Eu trouxe essa reportagem aqui, cuja manchete é: Por que a cebola faz rir em Santa Catarina? Aí, pessoal, para você conseguir acompanhar direitinho, eu fiz aqui umas caixinhas
E junto dessas caixinhas eu coloquei algumas setinhas para você identificar algumas características peculiares ali da reportagem. Caixinha número 1 é a identificação do jornal. Você precisa saber de onde essa reportagem saiu, onde ela foi publicada, quando que ela foi publicada. Então a identificação do jornal é importante. Caixinha número 2, a manchete, ou seja, o título principal da reportagem. Como eu já disse, por que a cebola faz rir em Santa Catarina? Caixinha número 3 é o lead, está apontando aqui para o primeiro parágrafo da reportagem. Ao primeiro parágrafo, da mesma forma que a notícia, damos o nome de lead. Caixinha número 4 está apontando aqui para a pessoa que escreveu essa reportagem. No caso, foi a Mônica Foltran. Pessoal, vocês perceberam que lá na notícia não tinha a assinatura do repórter e agora aqui na reportagem tem a assinatura do repórter. Por quê? A notícia, às vezes, até tem a assinatura do repórter, do jornalista, mas a reportagem, obrigatoriamente, sempre tem que ter essa assinatura. Porque, gente, o jornalista, ele fez um trabalho de pesquisa mais aprofundado, mais elaborado, então ele se dedicou a mais tempo para escrever a reportagem. Como vocês lembram, a notícia é um texto mais curto, mais rápido. Já a reportagem, ela é um texto mais elaborado, que requer um pouco mais de tempo para ser produzida, tá bom? Por isso ela é assinada pelo repórter, pela repórter. Continuando. Caixinha número 5. Dentro da reportagem, o repórter, o jornalista, pode ir atrás de dados, de especialistas, de opinião de especialistas, para poder agregar, para poder acrescentar a essa informação. Mas tem um motivo. Gente, o jornalista ele vai atrás desses dados porque com eles ele pretende convencer o leitor, o público, daquilo que ele está escrevendo. Por isso que na reportagem você vai encontrar mais quantidade de dados do que na notícia. Então, um desses dados é a entrevista ou a opinião de especialistas, tá? No caso aqui, da Mônica Foltran, ela foi atrás do presidente de uma empresa de cebola, né? Para ele mesmo falar sobre a produção de cebola, ou seja, um especialista na área. Não foi qualquer pessoa. Aqui no quadradinho, no quadrinho número 6, você percebe que está apontando para um gráfico. Nesse gráfico, nós temos a informação: Brasil consome 110 mil toneladas de cebola por mês. O que seria um gráfico? Seria um auxílio visual que contém um número, né? Para poder informar as pessoas mais rápido, para chamar a atenção mais rápido das pessoas, né? Então, um gráfico é um auxílio visual bem chamativo que contém ali um dado numérico para que a pessoa já se informe de cara, né? Não precisa nem ler o texto todo. Bater o olho no gráfico, ela já sabe do que está informando. Continuando. A Mônica Foltran também tirou, né, uma foto dos agricultores, das pessoas que trabalham na plantação e na colheita da cebola. Essa foto colocou na reportagem juntamente de uma legenda, que é a descrição dessa foto. Então é mais um recurso que ela utilizou para tentar formar e convencer o público dela, né, da opinião que ela quer formar, tá? Caixinha número 8, temos aqui um intertítulo. O que é isso? Intertítulo, pessoal, é um segundo título da mesma reportagem, não é uma outra reportagem, tá? Continua falando sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema, apenas ela dividiu aí essa reportagem em outro título, tá bom? Mas não é uma manchete, é um intertítulo. Continuando. Agora aqui no quadrinho 9, você está observando o infográfico. O que seria um infográfico? É um cartaz informativo. Esse cartaz, inclusive, ele pode ser colado em parede, né? Parede de hospitais, parede de empresas, parede de escolas, vai depender da finalidade desse infográfico, desse cartaz. E aqui no caso desse cartaz informativo, ele está nos trazendo informações sobre os tipos de cebola e o quanto essa produção de cebola movimenta por ano, né? Quantos milhões, no caso de 350 milhões de reais por ano na economia lá do estado de Santa Catarina. Próximo. Além disso, a reportagem também pode trazer mapas, que é mais um recurso visual, né? Torna mais fácil o entendimento do leitor, do público que está acompanhando, e também pode fazer uso de tabelas, mais um recurso visual. A diferença é que a tabela ela é feita em linhas e colunas, tá? No caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, mostrando aí os países que importam a cebola lá de Santa Catarina. Gente, esses dados eles não foram colocados à toa na reportagem. Como eu disse para vocês, além de informar, a reportagem ela tenta convencer a opinião do público, do leitor,
do ouvinte, do espectador. Professor, mas qual a opinião que a Mônica Foltran está querendo me convencer? Gente, ela está querendo, com todos esses dados aqui, convencer você de que a produção de cebola é ótima, que a produção de cebola é produtiva, gera muito emprego, ou então que movimenta muito dinheiro durante o ano. Então, ela está tentando te convencer disso e por isso ela trouxe esse tanto de informação. Perceba que não é algo feito assim rapidamente, ela precisou pesquisar, ela precisou elaborar essa reportagem que é bem diferente de uma notícia, né? A notícia é bem mais rápida. Agora, vamos então fazer uma análise das principais características da reportagem. Reportagem é um texto jornalístico com o objetivo de informar, não só informar, é informar para formar a opinião do leitor, do público em geral. Onde que a reportagem é publicada? No jornal impresso, na internet, TV, rádio, revista, tá? O tipo de linguagem é formal, ou seja, o português culto, norma culta, e precisa também de uma linguagem mais elaborada do que a notícia, certo? Os temas. O tema que a reportagem vai tratar são assuntos, né? São temas sociais também, de interesse da sociedade. A única diferença é que uma reportagem não tem necessidade de ser um tema atual. Pode ser sim um tema mais antigo, por exemplo, uma reportagem que fale de um período histórico lá do século XVIII. Pode ser um tema que fale de um cantor, de um artista que já faleceu há 50 anos, né? Então, é um tema social, de interesse da sociedade, mas não precisa ser exatamente atual, tá bom? Tipo de discurso. Da mesma forma, a reportagem sempre estará falando de uma terceira pessoa. Não é de mim, não é nem de você, é de uma terceira pessoa, certo? Agora, em relação à estrutura da reportagem. A reportagem também possui manchete, que é o título principal. Ela pode vir acompanhada de um subtítulo, de um título auxiliar, que é chamado de linha fina. O primeiro parágrafo da reportagem também é chamado de lead. Aqui nós já conseguimos ver uma primeira diferença, né? A reportagem ela é um texto maior, mais elaborado, então pode ser que ela seja dividida em vários títulos. A esses outros títulos nós damos o nome de intertítulo, ok? E a principal diferença nós vamos encontrar no corpo do texto. O corpo do texto são os outros parágrafos da reportagem, né? E nesses outros parágrafos você vai poder encontrar os dados que a repórter, que o jornalista foi atrás para poder te convencer, né, de alguma coisa. Quais são esses dados que eles podem fazer, né, que eles podem colocar mais? Foto e legenda, entrevista e opinião de especialista, mapa, gráfico, infográfico, pesquisas de institutos, de empresas, né, tabelas e etc. Pessoal, então, a nossa aula, o nosso vídeo de hoje foi sobre a diferença entre a notícia e a reportagem. Espero que você tenha entendido. Se você quiser, inclusive, pode anotar, né, essa tabelinha aí no seu caderno, numa folha separada, para você praticar mais, tá bom? E lembrando sempre que você deve sempre observar e procurar a fonte de onde você retirou uma notícia, uma reportagem, né? Não pode ser de qualquer lugar, porque senão você pode estar correndo o risco de ler uma fake news. Sempre verifique o nome do jornal, a data de publicação, tá? Sempre procure também ver se esse texto está bem escrito com português formal. Essas pequenas coisas vão revelando ali se é uma notícia falsa ou se não é. Mas é claro que você não vai depender apenas disso, tá? Você vai também ler a mesma informação, o mesmo fato de diferentes fontes, de outros jornais, vai conferir um com o outro, assim para você chegar à sua conclusão, beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima.